Olá, sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago aqui toda entusiasmada mais uma opinião de leitura de um livro que eu li recentemente e do qual eu tenho que falar com vocês porque este livro é mesmo muito bom. Tudo o que eu falar não será suficiente, com toda a certeza, porque a obra é muito mais que tudo aquilo que eu vos posso contar, até porque eu não vos vou dar spoilers e eu quero mesmo que vocês leiam este livro. Então, e se por acaso quiserem adquirir a obra, podem sempre utilizar o meu link de afiliado book, que fica na caixinha de descrição do vídeo, que não tem custos adicionais, mas assim vocês ajudam o meu trabalho. Muito obrigada! Olhem, eu vou-vos contar uma coisa. Isto dos livros, eu acho que às vezes há assim uma sintonia entre as pessoas e os livros, e as estrelas e o firmamento, porque há coisas que acontecem que não dá para explicar. Então, no outro dia eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, a Dona Noémia, que faz parte do meu clube de leitura, e essa mensagem trazia, portanto, o link de um artigo que a Dona Noémia leu, de um livro que, pelo que eu percebi, ela também ficou muito entusiasmada em ler. A Dona Noémia costuma partilhar comigo, às vezes, livros que a marcam ou que vão sair e que ela vê, portanto, sobre o que é que falam e que são interessantes. E ela partilhou comigo e eu li o artigo e depois de ler o artigo eu disse: Dona Noémia, eu quero ler este livro. E este livro vai já para a minha lista de desejados, porque eu tenho que ler esse livro, porque pareceu muito interessante. E o artigo tinha algo que eu gosto muito, que é, à medida portanto, que nós líamos o artigo, havia excertos, havia frases de passagens da obra. E então ainda mais aguçada ficou, portanto, a minha curiosidade sobre o livro. E pronto, no dia a seguir eu chego a casa e eu tenho um envelope da Penguin, que eu não estava a contar, de um livro que eu não sabia qual era, e eu não consegui esperar e fui abrir. E quando eu abri, olha, eu mandei pulos, eu mandei berros, eu parecia uma criança. Porque o livro que eu queria era o livro que eles me tinham enviado. Portanto, eles enviaram-me este Olimpa, da Alia Trabugo Zeran, uma escritora chilena que nasceu em 1983, e este é portanto, romance que está a ter um sucesso estrondoso. É o seu primeiro romance traduzido em Portugal. É um livro que já está traduzido em mais de 13 línguas, e esta senhora já recebeu alguns prémios, e até com esta obra. É um livro completamente visceral. É um livro que eu posso caracterizar de avassalador. É um livro que tudo o que eu disser não vai ser suficiente. E por isso digo já que vocês têm que ler este livro. Esta edição está linda, está escrita na primeira pessoa, está escrita na voz da Estela. A Estela é uma mulher de 40 anos, que eu já vos vou apresentar. E é um livro que nos cativa logo no início da história, porque no início da história nós ficamos a saber o que é que aconteceu e porque é que, portanto, esta mulher nos está a confessar na primeira pessoa, portanto, a sua versão da história. Depois, vocês, quando forem pegar neste livro, não podem, de modo algum, pensar em fazer mais nada, porque é impossível. E é dos livros mais viciantes que eu já li. É, com toda a certeza, uma das melhores leituras de 2023 e atrevo-me a dizer que será o meu favorito do ano, porque realmente esta história é brutal, mas mesmo brutal. Apesar de abordar muitos temas como o luto, a solidão, o silêncio e todas essas sensações que podem provocar ao ser humano sentimentos muito contraditórios, muito sofrimento, sobretudo quando falamos nesses temas. Vamos encontrar também a discrepância entre as classes sociais, as desigualdades, a soberania, o poder e a forma como as pessoas muitas vezes são tratadas e são rotuladas e são ensinadas a sentirem-se inferiores. E isso é tudo coisas que nós devemos contrariar, tudo coisas que as sociedades, ainda bem que à medida que os tempos vão evoluindo, cada vez aceitam menos. E é um livro
é um livro que acaba por ser muito atual. Este romance contemporâneo, apesar de abordar temas que nós achamos que já não existem, é muito atual. E existem, infelizmente. Então aqui a nossa protagonista candidata-se a um emprego na casa de um jovem casal que se preparam para ser pais, que vão ser pais da pequena Júlia. E ela, na primeira pessoa, conta-nos o seu dia-a-dia, o que é que sente, o que é que pensa, e nós acabamos por estar um bocadinho dentro dela, dentro dessas coisas todas que se passam com ela. Então, este livro é uma confissão. É uma confissão aos olhos de uma mulher que perante a sociedade é como se não existisse. Porque é uma empregada doméstica, porque é uma babá, porque é uma serviçal, digamos assim. E foi algo que eu comentei com pessoas à medida que estava a fazer a leitura desta obra, que este livro lembra-me mesmo as serviçais. E há aqui partes da história que eu lembrei-me logo, portanto, de cenas do livro As Serviçais. Um livro que ainda hoje eu não esqueço e aquelas personagens mexem muito comigo. Então, eu vou mesmo começar aqui por vos apresentar a Estela Garcia. A Estela Garcia acaba por ser uma personagem que até nos faz rir às vezes, porque apesar de tudo o que ela nos conta, ela acaba por nos dizer frases que até são engraçadas e que parece que ela está mesmo a falar connosco de forma presencial. Por exemplo, apontaram a minha idade. Estela Garcia, 40 anos, empregada numa casa particular. Foi com certeza assim que me descreveram. E depois, nas minhas costas, devem ter comentado o meu ar envelhecido, a cara de uma mulher de 60 anos, de 120 milhões de anos. A pele flácida no pescoço, os primeiros cabelos brancos, as fontes, as rugas aqui e ali, o cansaço acumulado nas pálpebras. Mas a cara, não se enganem, nunca diz a verdade. Uma cara finge, mente, simula, esconde. Por isso as marcas são as marcas das mentiras mais frequentes, dos sorrisos de cortesia, das incontáveis horas mal dormidas. A senhora demorava imenso tempo a pintar-se diante do espelho. Punha creme, base, mais creme e pós que a tornavam pálida. Uma boneca de porcelana. A menina, às vezes, olhava para ele aos pés da cama e copiava os seus gestos. Sobrancelhas levantadas, lábios franzidos, pálpebras entreabertas, como se experimentasse uma a uma as caras que iria usar no futuro. Uma vez perguntou à mãe porque é que não me emprestava a maquilhagem a mim. Ou seja, a Estela acaba por nos mostrar que está numa família em que a mulher vivia apenas de aparências. O marido era muito calculista e só pensava no trabalho, e a menina, lá está, a menina já estava a crescer a imitar a mãe, portanto, a ser igual à mãe. E todos esses pormenores que nós vamos lendo aqui, nós percebemos que há essa diferença das classes, essas diferenças, portanto, da patroa e da empregada, porque à empregada essas coisas não eram permitidas. Então, esta mulher conta-nos, essencialmente neste livro, como é que era o seu dia-a-dia com esta família, o que é que ela observava, o que é que ela se sujeitava, como, por exemplo, ser advertida com o tipo de palavras que a miúda aplicava e que estavam erradas. E este livro até nos causa assim uma certa revolta, porque depois ela própria diz que ela não usa essas palavras, portanto a miúda aprendia essas palavras ou na escola ou noutros sítios, não com ela, e ela era chamada da atenção como se fosse ela que a tivesse a ensinar de forma... Temos aqui uma história que é um retrato progente de dor, que o silêncio e a solidão podem causar, que o insinuar aquilo que não é verdade, mas que as pessoas têm que ouvir como se tivessem culpa, é doloroso. Portanto, e ouvir isto na primeira pessoa é muito revoltante. É muito, muito revoltante. Olhem,
Eu não vos posso falar muito mais sobre a obra porque eu não vos posso contar o que é que acontece aqui, mas posso vos dizer que é um livro mesmo muito, muito bom. É um livro que eu sei que vai ser um dos favoritos de muita gente, vai estar nas listas de favoritos de muita gente do ano 2023, que tenho que agradecer à Penguin nesta oportunidade de ler muito mais cedo do que aquilo que eu estava à espera, porque eu não estava nada à espera. Como não estava à espera de gostar tanto deste livro, não estava à espera que uma edição que não é assim tão grande abordasse de forma tão interessante tantos temas. É um romance que não tem muitas personagens, os capítulos não são muito grandes, mas é uma história que está tão bem contextualizada que depois, aqui mais para o final, há um bocadinho da atualidade daquilo que acontece no Chile, muito bem retratada, e a forma como a nossa personagem é inserida nesse acontecimento assim mais presente também está espetacular. E eu gostei mesmo muito. Gostei muito das abordagens sociais, das abordagens relativas aos sentimentos e aquilo que se pode causar nos outros quando as pessoas fazem questão de haver diferenças, seja de raças, seja diferenças nos estratos sociais, no que quer que seja. E acho que esta personagem transmite muito bem esses sentimentos todos. E vai ser um dos livros que eu não me vou esquecer, que eu vou aconselhar. Será com toda a certeza um dos livros que mais me marcou nos últimos tempos. E arrisco mais uma vez a dizer que para mim será o favorito do ano. E ainda falta tanto para o final do ano, mas este livro é mesmo muito poderoso. É um livro muito avassalador e é um livro que nos causa muita revolta em certas coisas. Portanto, olhem, leiam. Espero que tenham gostado da minha opinião. Espero que percebam que eu não posso desenvolver mais sobre a obra, porque não posso, para não vos estragar a leitura. Eu acho que é mesmo muito interessante vocês descobrirem a obra por si. E pronto, vou esperar pelos vossos comentários para saber o que é que acharam. Mas tenho a certeza que, olhem, a Ana, o Sabor dos Meus Livros, vai gostar de ler, o Zé vai gostar de ler, mais pessoas que vão gostar, a Elisa, a miúda geek, vai gostar de ler. Estou aqui a tentar me lembrar de mais pessoas que eu tenho a certeza que vão adorar ler este livro, vão mesmo adorar ler este livro. E não tenham dúvidas e não se esqueçam que, se por acaso forem pegar nesta obra, que não podem fazer mais nada porque não conseguem mesmo parar de ler. Um beijinho, não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Até ao próximo vídeo. Tchau!